Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 21 de abril de 2026. Justiça suspende lei que permitia o uso da Bíblia como material didático em escolas de Salvador, parte 2. Uma decisão do Tribunal de Justiça da Bahia mandou suspender, na última quarta-feira, os efeitos de lei que permitia o uso da Bíblia como material didático nas escolas municipais de Salvador. A regra havia sido aprovada pelos vereadores da capital baiana e sancionada pelo prefeito Bruno Reis, União, em novembro passado. Todos os integrantes do órgão especial do TJ endossaram a posição do relator, desembargador Paulo Chenaldi. Na avaliação do magistrado, a lei em questão representava uma invasão às competências da União e violava o princípio da laicidade do Estado. A instituição de conteúdo pedagógico de natureza religiosa pode afetar a liberdade religiosa e comprometer a laicidade estatal, considerou o desembargador. Outro ponto citado no acórdão é a possível interferência do Legislativo na gestão administrativa da educação. A edição de lei de iniciativa parlamentar que institui a Bíblia como recurso didático pode configurar usurpação da competência do Poder Executivo, frisou Chenaldi. O caso foi parar no tribunal em ação movida pelo PSOL. A legislação sancionada por Reis permitia que a leitura da Bíblia fosse usada como recurso didático nas escolas públicas municipais e também em instituições privadas da capital baiana. Segundo a lei, histórias bíblicas poderiam auxiliar projetos pedagógicos em disciplinas como história, literatura, filosofia, artes e ensino religioso. Nenhum aluno seria obrigado a participar das atividades, ainda conforme o texto. No entendimento do relator, porém, ainda que a participação fosse facultativa, a atividade poderia ter impacto indireto na rotina escolar. Isso porque o uso de conteúdos religiosos em disciplinas obrigatórias poderia afetar estudantes que optassem por não participar. Por isso, diante da proximidade do início do ano letivo, o TJ entendeu que era necessário suspender imediatamente a norma para evitar efeitos práticos nas escolas. A decisão vale até o julgamento em definitivo do caso. Na Revista Espírita de novembro de 1868, Allan Kardec colocou o ensaio sobre a psicologia dos antigos hebreus por Henri Steck. Sabe-se que a Bíblia contém uma porção de passagens em relação com os princípios do Espiritismo. Mas como encontrá-las nesse labirinto? Seria necessário fazer desse livro uma leitura atenta, o que pouca gente tem tempo e paciência para fazer. Algumas mesmo, sobretudo em razão da linguagem o mais das vezes figurada, a ideia espírita só aparece de maneira clara após reflexão. O autor desse livro fez da Bíblia um estudo aprofundado, e só o conhecimento que ele tem do Espiritismo lhe deu a chave de coisas que lhe pareciam antes inexplicáveis ou ininteligíveis. Foi assim que ele pôde informar-se com certeza sobre as ideias psicológicas dos antigos hebreus, ponto sobre o qual os comentadores não estavam de acordo. Devemos, pois, ser-lhe gratos por ter trazido essas passagens à luz, num resumo sucinto, e também por ter poupado ao leitor pesquisas longas e fastidiosas. Às citações ele acrescenta comentários necessários à compreensão do texto, e que revelam nele o espírita esclarecido, mas não fanático por suas ideias, e que vê espiritismo em tudo. O nome do autor indica que ele não é francês. Ele diz, no prefácio, que é polonês, e explica em que circunstâncias foi levado ao espiritismo e os socorros morais que colheu nesta doutrina. Embora estrangeiro, ele escreve o francês, como aliás a maioria dos povos do norte, principalmente os poloneses e os russos, com perfeita pureza.
Seu livro é escrito com clareza, o que é um grande mérito em matérias filosóficas, porque nada é menos próprio à vulgarização das ideias que um autor quer propagar, do que esses livros cuja leitura fatiga a ponto de dar dor de cabeça, e cujas proposições são uma série de enigmas indecifráveis para o comum dos leitores. Em resumo, o Sr. Steck fez um livro útil, e todos os espíritas lhe serão agradecidos. Agradecemos pessoalmente a epístola dedicatória que ele teve a bondade de colocar no topo de sua obra. Esta foi a crônica do amanhecer de 21 de abril de 2026. Por Alfredo Feijão Lopes.